Era durante a pandemia. E aí, eu propus um diagnóstico organizacional e eu teria que fazer online. Eu nunca tinha feito um diagnóstico organizacional online. Eu sempre trabalhei no presencial, sempre. Foi durante a pandemia que eu tive, assim como você, que me virar nos 30, né, e começar a criar estratégias, métodos, né, estudar e desenvolver metodologias, pesquisar técnicas, ferramentas, para eu trabalhar só no online. E aí eu desenvolvi um método, adaptei o método meu de diagnóstico organizacional presencial para o online, ok? Hoje ele é um método mesmo, já está, né, assim, sedimentado, porque eu fui, inclusive, testando depois, outras vezes, e esse método, ele deu tão certo, os resultados foram tão positivos, que o que aconteceu? A empresa depois me contratou para desenvolver um programa de liderança, que levou o ano todo, e que foi um investimento que eles fizeram significativo, e também nesse mesmo ano me contrataram, no ano seguinte do diagnóstico, me contrataram para fazer um trabalho com as equipes, desenvolvimento de equipe, com um dos diretores de coaching, que eu tenho formação em coaching, então eu trabalho também com coaching, e me contrataram para outras atividades pontuais, como assessoria de seleção, de processo de seleção, me contrataram também para fazer oficinas de antiassédio no ambiente de trabalho, fiz clínica do trabalho também com um grupo de profissionais que tinham sido importunadas sexualmente, enfim. Gente, eu fiz tanto trabalho e faço ainda tanto trabalho para essa organização. E onde que tudo começou? No diagnóstico organizacional. E por que que depois eles me contrataram? Porque o diagnóstico teve um resultado ótimo e atendeu a necessidade deles. Então, percebe que na reunião, né, para mostrar a importância da empresa, né, assim, como que a empresa vai valorizar, vai dar importância para o trabalho da consultoria. Você não é você ficar falando o que você faz, né, aquela ideia meio equivocada de marketing, eu tenho que falar o que eu faço, falar o que eu faço. Não, é você entender, usar essa estratégia que eu falei para você, que faz parte do meu método. Você usa a estratégia de se prepara antes da reunião, vai com o teu roteiro para a reunião, roteiro que vai te orientar ali, o que, que você tem que perguntar, como que você tem que perguntar, tá? Durante a reunião, procura ser empática, ouvir, investigar qual que é a necessidade, qual que é a dor, porque nem sempre o que a empresa acredita que é a dor, que é a necessidade dela, é realmente a necessidade dela. Nós que somos profissionais, é nós que vamos dizer o que é mais recomendado. E aí a nossa autoridade técnica, que está, né, a nossa autoridade, a nossa autonomia técnica, que inclusive está no nosso código de ética, né, que a gente tem o direito a ter essa autonomia técnica. Então, quando você faz isso, né, você tem esse cuidado de conduzir com essa estratégia, o que a empresa faz? Ela vê a importância do teu trabalho, porque o que você está propondo vai ao encontro de uma necessidade que ela tem. Vai ao encontro de resolver uma dor que ela tem. Eu vou dar um exemplo para você. No início desse ano, eu já comentei isso algumas vezes aqui. No início desse ano, eu tive que fazer, acho que foram 8 cirurgias na minha boca. Eu passei janeiro, fevereiro e março, assim, eu praticamente não fiz live, não fiz nada assim que exigisse, né, de eu estar, fiz muito pouca coisa, pouquíssimas coisas. Para eu poder fazer essas cirurgias, foram 2 dentistas e eu fiz lá em Londrina, que é a cidade que eu morei. Hoje eu moro em Curitiba, mas eu morei em Londrina e conhecia esses dentistas. Eles fizeram uma série de exames, de raio-x, panorâmica, tarari, tarará. Para eu ir para cirurgias, e foram cirurgias invasivas. Pensa numa, não vou entrar em detalhes, mas pensa numa cirurgia invasiva na boca. Pensa, na boca inteira. Pensa, pensou? Pois é.
A hora que eles falaram que como ia ser feito, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, bom, o negócio é não pensar, porque eu não tenho alternativa. Eu preciso disso. Então, veja, eu estava com uma dor, eu precisava resolver aquela dor, né? Senão eu corria o risco de perder os meus dentes, como já tinha acontecido com meu pai, imagina. E eu falei, eu não tenho outra alternativa. Apesar desse processo, vai ser um processo dolorido, mas eu estou vendo a importância do processo, porque vai atender a minha necessidade, vai resolver o meu problema. E assim, eu fui com profissionais que tinham, sim, experiência, um deles são dois japoneses, uma mulher e um homem japonês. O japonês, o senhor, ele tem quase 80 anos, uma sumidade na área dele, uma pessoa extremamente competente, inquestionável, assim, né? É aquilo que já está no livre saber, assim, né? E eu aceitei. Então, por que eu dei importância para o trabalho do dentista, dos dentistas, e todo o processo que eu ia passar? Porque veio ao encontro de uma dor que eu tinha, e eu sabia que, apesar de ser um processo que não foi fácil, mas era necessário para eu poder resolver aquele meu problema. Porque se eu não buscasse resolver o meu problema, as consequências seriam piores. A lógica da empresa é essa também. Então você precisa mostrar o valor do teu trabalho e o quanto que o teu trabalho vai estar alinhado para atender aquela dor da empresa. Mas, Ana Silvia, eu nunca trabalhei com empresas, eu não sei. Por isso que você precisa do método. Por isso que você precisa ter um método, porque o método vai te dar as estratégias, o método vai te dizer o passo a passo. Então, o método fala assim: olha, você faz isso, depois isso, depois isso. Isso vai fazer com que você trabalhe de uma forma rápida, simples, sem comprometer a qualidade. E, principalmente, respaldado no nosso código de ética. Então, assim, aqui eu não tenho muito tempo de ficar compartilhando muito mais coisa com você, né?